tinha passado da hora de nascer, né? E todos nós sabemos que a criança, quando ela passa da hora de nascer, sempre ela tem algumas sequelas, né? E minha mãe conta que os médicos saíram correndo comigo e ela não sabia o que Sim, estava acontecendo, mas ela viu que eu não chorei e estava roxa, né? E nós sabemos que quando a criança não chora, alguma coisa, algo de errado entendo. tem. Conversando por esses dias com o meu médico e ele falando para mim, ele falou assim, então realmente, Alessandra, o coração deve ter parado de bater e com certeza os médicos saíram para fazer ressuscitação em você e sua mãe ficou sem saber o que estava acontecendo. Então começou a trajetória da minha história, começou ali, né? Quando o Senhor escolhe, está escolhido, não adianta o inimigo trabalhar, não adianta o inimigo querer atrapalhar a obra do Senhor. E Exatamente. ali começou uma história que passou da hora de nascer, mas quando os médicos trouxeram para minha mãe, para ela estava tudo bem. Mas com o passar do tempo, minha mãe foi vendo que assim, tinha alguma coisa, assim, tudo era mais devagar, o raciocínio para entender as coisas, né? Para poder a minha trajetória assim para desenvolver, no desenvolvimento. Então minha mãe foi vendo que os médicos sempre falavam para minha mãe que tinha que arrumar um bichinho, tanto que eu, quando era nenê eu já tinha um gatinho para me poder brincar. Para você começar a interagir Isso, para poder interagir, para ter um bom em desenvolvimento. desenvolvimento. Só que quando eu estava na creche, eu passei por psicólogos. Então minha mãe via sempre que ali na creche também pediram para passar no psicólogo porque viam que tinha algo de errado, né, no desenvolvimento. E sempre crescendo, mas sempre devagar. Minha mãe sempre conta que para mim pegar uma cadeira de um lado para o outro era devagar. Então, assim, os cuidados do meu pai, da minha mãe comigo, sempre era aquele cuidado que, é, assim, para eles, aquele cuidado de não deixar acontecer Compreendo, algo compreendo. comigo, entendeu? E sempre Sim, eu ali acolhida com meu pai e minha mãe, e me sentia muito diferente. compreendo. Assim, eu queria saber das coisas e às vezes não conseguia entender muito bem. Na escola eu sofri bullying. Hoje eu vejo assim, Imagino. hoje eu vejo as crianças assim sofrendo bullying, principalmente crianças assim de autismo, e antigamente não tinha essas coisas, né? Então, você era autista? Não, pelo Não, pelo médico, médico não. isso, médico, conversando com o médico falou assim para mim, Alessandra, você não tem autismo, Sim, você encara dos olhos, você conversa bem, mas realmente o que aconteceu aqui deve ter faltado oxigênio no cérebro. Então, realmente aconteceu alguma coisa, né, quando eu era criança, eu no compreendo. desenvolvimento, e o Senhor foi fazendo um milagre na minha vida. Minha mãe conta que quando eu era criança, eu parava para brincar, se eu acordasse com aquele pregador de roupa assim na mão, eu passava o dia inteiro brincando, conversando. Então, é assim, para desenvolver foi um pouco devagar, né? E hoje eu olho assim para muitas crianças que nasceram fora do tempo ou atrasaram, teve Compreendo. atrasamento, atrasado no nascimento, passou da hora de nascer, e eu vejo que hoje tem sequelas. E eu louvo a Deus, porque eu sinto que Jesus ele visitou o meu cérebro, teve a cura, porque Glórias a Deus. tanto quando eu era criança, eu sentia que tinha algo de errado, né? Então fui vendo a mão do Senhor. Cada passo que eu dava, eu via a mão do Senhor na minha vida, na adolescência. Então, quando uma vez eu lembro que a minha mãe estava conversando comigo e ela tinha falado alguma coisa.